Não tem como a gente fugir desse assunto. Saiu até no Estadão que eu até disse que o servidor público é o culpado, né? O que a gente percebe aí de toda ação, movimentação política aqui no nosso país. Mas é que o governador do estado elegeu mais especificamente o Ministério Público e o Judiciário como os culpados da crise econômica no Brasil. Ele agora está dividindo as parcelas. Pegou o servidor público de modo geral, vamos dizer, o servidor público aquele que não tem... É o servidor público comum, e judiou, açoitou, aí agora está tentando os tentáculos buscar os servidores que têm um privilégio maiorzinho um pouquinho. É o caso do Judiciário e do Ministério Público. Pois bem, gente, eu acho que a forma que está sendo tratado o país em termos de tratamento com os servidores, os algozes de tudo que acontece de ruim neste país, agora é servidor. Foi no governo passado, agora nesse governo novo que reassumiu aí de forma absurda, antidemocrática. Eu não sou partidário de nenhum partido, pode me escrachar dizendo que eu sou petista, não sou petista, não sou PSDBista, não sou PMDBista, não sou partido, eu não sou adepto à sigla partidária de ninguém. Nenhuma. Eu sou adepto à defesa daqueles que nós precisamos defender, ou seja, daqueles que estão sendo açoitados ao longo do tempo. E os açoitados ao longo do tempo, que são escolhidos pelos governos, e todos eles, vêm de nível federal até nível estadual, somos nós, servidores públicos. A nós é dado o prêmio de falir a Previdência, o prêmio de uma dívida, de contrair dívida dos estados, da União, inclusive. A nós é dado tudo isso. Mas não é dado a essas pessoas que nos governam, assim como o nosso deputado muito bem colocou, a falcatrua do desrespeito com o patrimônio público, com o dinheiro público mal empregado, com o dinheiro público empregado a si próprio e aos seus irmãos, aos seus compadres, aos seus que estão ali junto com você. Não é dado. Aqui não se fala, quando fala de servidor público aqui, eu vou falar a nível do nosso estado, Tiago, não se fala de incentivos a Friboi, na ordem, o deputado sabe muito mais do que eu, na ordem de mais de 1 bilhão, não se fala de incentivo a grandes empresas, grandes indústrias que aqui nós temos no próprio estado, não se fala desses incentivos desregrados e que tem que ser investigado, muito bem investigado, mas para isso nós temos que ter um Ministério Público atuante. E eu acho até, eu não vou dizer aqui que estou comemorando que a chibata chegue ao Ministério Público e ao Judiciário. Mas eu acho que deve ser importante que também essa chibata bata nos senhores também. Que ela chegue ao lombo dos senhores, porque os nossos lombos daqueles réis mortais, humildes, funcionários públicos sem privilégios, já não aguenta mais receber a chibatada. Então que chegue aos senhores para os senhores acordarem e começarem a investigar os desmandes que está acontecendo nos estados, especialmente nesse estado aqui. Eu vejo o Ministério Público desse estado, com exceção do maior fiscal que nós temos aqui nesse estado, que chama-se Fernando Krebs, e esse eu não vou deixar de falar, eu vejo o resto do Ministério Público silente, calado, não fala nada, não investiga as contas públicas, não investiga as empresas públicas. Quando acontece uma investigação nas empresas públicas, nas contas públicas do Estado, ela está vindo lá a nível federal, porque utilizaram de dinheiro público federal e desviaram, que foi o caso aqui da Saneago, decantação. Quem investigou? O Ministério Público Federal. Então, por quê? Porque verbas federais foram utilizadas no ralo. No ralo que está correndo o dinheiro do Estado contribuinte estadual.
E aqui nós não estamos assistindo essa mesma atuação do Ministério Público Estadual. Enfim, acho que a chibata tem que bater em todos, já que está batendo. Então que bata em todos, no lombo de todos, porque aí aqueles que têm maiores condições de brigar, de investigar, de fiscalizar, vão acordar. Começou o judiciário, aliás, eu já falei isso aqui, deputado, vereador, em outras oportunidades, que o judiciário nosso deveria seguir o exemplo do judiciário do Paraná. Especialmente a Justiça Federal, na pessoa do Moro, e o Ministério Público nosso deveria seguir também o Ministério Público, não só do Paraná, mas como do Rio de Janeiro, de São Paulo. Nas pessoas, especialmente do Dallagnol, que é o promotor público federal da Operação Lava Jato. Espere nesses e comecem a trabalhar e comecem a investigar o Todo-Poderoso, o Deus de Goiás, que se vestiu nessa couraça e acha que é o dono do Estado. Aliás, disse até para esse companheiro aqui que me perguntou por que eu estava usando essa porcaria, esse trem feio aqui no meu rosto. Eu disse que fiz um compromisso de só tirar no dia que Marconi Perillo sair do governo e retirar toda a sua tropa do governo do Estado de Goiás. Foi isso que eu fiz, esse compromisso comigo mesmo. Corro o risco de pisar nessa onça, mas vou pisar. Faço uma trança, jogo para trás, fico igual aquele povo do Oriente Médio. Mas vou continuar acreditando que nesse Estado não tem mandatário, não tem dono. O dono desse Estado é nós, somos todos nós, o povo desse Estado. Acreditar que em 2018 o povo acorda e retira isso que está aí. Enfim, Tiago, sinto falar que o Ministério Público está sendo alcançado agora, pelo menos nas vontades de prejudicar, o Judiciário também nas vontades de prejudicar que estão os governos estaduais fazendo, mas sinto falar que os senhores deram margem para isso. O silêncio que os senhores estão deitados em berços esplêndidos fizeram que isso acontecesse. Isso aí. Quando eu li essa reportagem, que falava desse pensamento do governador do estado de Goiás, de que estava lá no Estadão, de que o culpado pela crise é o Ministério Público e também o Judiciário, eu lembrei da frase do Lula, falando que a Lava Jato quebrou o Brasil. Foi abrir as portas, escancarar o que está acontecendo em nosso país. Eu não podia deixar de deixar. Realmente o governador do estado acertou em cheio. A culpa, quando ele falou que a culpa era do Ministério Público da Justiça, ele acertou. Ele disse para os senhores, Ministério Público, membros do Ministério Público, para os senhores, membros do Judiciário, que os senhores não estão fiscalizando ele, Ministério Público, e os senhores membros do Judiciário não estão dando as condenações devidas quando o Estado, na pessoa dele, está sendo demandada. Então ele disse claramente no Estadão, ele virou para os senhores e falou o seguinte: me fiscalize e me condenem quando necessário for. Ele disse isso para os senhores. Foi isso que ele falou, por isso que ele culpou os senhores. Culpou os dois órgãos do Estado, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Por quê? Porque o silêncio dos senhores fizeram com que ele deu margem para eles fazer isso.